Salve, salve, galerinha da segunda série do Colégio Universitário de Ipameri. Como vocês estão? Titi está morrendo de saudade dos nossos momentos presenciais, nossas aulinhas, onde a gente aprende, se diverte e vê o quão linda é essa matemática, principalmente essa frente que a gente trabalha, que é da parte de contagem, né? Problemas de contagem. Então, a gente fez os exercícios do capítulo 2, estou à disposição no sentido, se porventura tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado ou no grupo de WhatsApp que é destinado à sala para a gente resolver essas questões, tá? Mas hoje eu gostaria de dar seguimento com a parte que muito provavelmente é a mais importante dessa de análise combinatória que a gente está desenvolvendo nas nossas aulas, certo? Hoje nós vamos diferenciar alguns tipos de problemas de contagem, certo? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Como eu falei em sala de aula para vocês, a parte de cálculos de análise combinatória, ela é bem fácil. O grande problema é a parte de interpretação. Então a gente tem que ter uma tranquilidade muito grande na interpretação, porque esse processo já vai ser 70% do exercício resolvido, tá? Então eu gostaria que vocês, antes de começarem a fazer os exercícios, se atinassem para essas dicas que eu vou dar aqui. Bom, basicamente existem dois tipos de problemas de análise combinatória que a gente tem que observar, né? E a gente vai conseguir diferenciar esses dois tipos a partir da ordem com que os elementos vão aparecer, tá? Se a ordem que os elementos aparecem interfere no resultado, se ordens diferentes mudam o resultado, nossas questões vão estar trabalhando o arranjo, tá? Agora, se a ordem dos elementos não interfere no resultado, então a gente vai estar trabalhando com combinação, tá? Então isso aqui é um pequeno resuminho. Vou explicar cada uma delas, que aí depois esse resuminho vai ficar um pouco mais claro para vocês, mais elucidado. Bom, primeiramente vou falar do arranjo simples, tá? O que é um arranjo simples? Vamos supor que eu tenho um conjunto de N elementos, tá? E aí eu quero montar nesse conjunto de N elementos todos os agrupamentos ordenados com P elementos, de modo que P é menor que N. O que significa isso, gente? Um exemplozinho, vamos pensar que eu tenho um conjunto com 10 elementos, uma sala de aula com 10 pessoas, certo? E dessa sala de aula com 10 pessoas, eu quero escolher um representante, um vice-representante e um tesoureiro para um determinado evento que a gente vai fazer e precisa arrecadar fundos. Então pensa comigo, quem que é o meu N nessa situação? Meu N é o total de pessoas da sala, que é 10, certo? E o meu P é a quantidade de elementos que eu vou escolher para montar os agrupamentos ordenados. No caso eu tenho o representante, o vice-representante e o tesoureiro. Então eu tenho 3 elementos para escolher para montar, certo? Vamos supor, então, na sala do segundo, que eu pegue os 3 Gabriel para a gente montar a nossa comissão. Se eu tiver o Gabriel 1 como representante, o Gabriel 2 como vice-representante e o Gabriel 3 como tesoureiro, não é a mesma coisa que eu pegar o Gabriel 3 como representante, Gabriel 1 como vice-representante e o Gabriel 2 como tesoureiro. Se eu mudar a ordem dos Gabriels, os cargos dele vão se alterar e eu não vou estar fazendo a mesma comissão. Portanto, quando a gente vai montar essa questão, a ordem com que eu escolho os elementos, ela é importante. Quando a ordem é importante, esse exercício é um exercício de arranjo simples, tá bom? Então, quem que vai ser o arranjo simples? O arranjo simples, a formulazinha dele é bem fácil. Um arranjo de N elementos escolhidos P a P, ou seja, dos N elementos eu quero montar comissões com 3. Eu quero montar agrupamentos ordenados com 3. Basta eu usar a fórmula N fatorial dividido por N menos P fatorial. Tá? Esse N menos P entre parênteses, certo? No nosso caso vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 fatorial, 7 fatorial, a gente resolve a continha e vai achar aí 720 possíveis comissões entre os alunos dessa sala. Isso é o arranjo simples, tá? Segunda situação que a gente vai trabalhar é a questão da permutação simples. A permutação simples é muito fácil,
Permutação nada mais é do que um arranjo onde todos os elementos são permutados. É um arranjo de N elementos escolhidos N a N. Se você jogar no lugar do P, lá na formulazinha que eu passei anteriormente, o N, nós vamos ter N fatorial dividido por N menos N fatorial. N menos N, 0. 0 fatorial, 1. Então, permutação simples nada mais é do que fazer N fatorial, tá bom? Por exemplo, se eu perguntar para vocês quantos anagramas possui a palavra Roma, ou a palavra amor, vamos pegar melhor, né? Amor é muito mais bonito que Roma. Só você pensar, o que é um anagrama? São palavras formadas a partir de trocas das letras de uma palavra já pré-existente. Se a palavra é a palavra amor, quantas letras tem a palavra amor? Tempinho para pensar? Muito bem, 4 letras. Para a gente achar o total de permutações da palavra amor, basta a gente fazer 4 fatorial. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Ou seja, eu consigo formar 24 palavras a partir das letras da palavra Roma. Cuidado, um anagrama não necessariamente precisa ter um significado prático, tá? A gente monta palavras aleatórias apenas trocando letras que não necessariamente precisam ter um significado. Muito embora na palavra amor, vários dos seus anagramas tenham um significado dentro da língua portuguesa, tá? Essa é a permutação simples, tá? Percebam que a palavra amor não repete nenhuma letra, é A, M, O e R, são 4 letras diferentes, tá? Toda vez que todos os elementos da sua permutação forem diferentes, é uma permutação simples. Bom, permutação com repetição. A permutação com repetição é igual à permutação simples. A única diferença é que agora pode ser que apareçam letras repetidas. Olha só, por exemplo, se eu pegar a palavra rodo, né? A palavra rodo tem 4 letras, R, O, D e O. No entanto, a letra O repete-se 2 vezes, tá? Então, à medida como eu vou trocando os elementos, dependendo de onde o O for aparecer nas novas palavras formadas, eu vou estar contando a mesma palavra mais de uma vez. Então, na permutação com repetição, que é onde aparecem esses elementos repetidos, nós vamos proceder da mesma forma, só que nós vamos eliminar todas as possíveis repetições, tá? Então, como que seria uma permutação com essas 2 repetições? Palavra rodo, eu pegaria 4 fatorial, que são 4 letras, e dividiria pelo total de repetições. Como no caso a letra O repete 2 vezes, seria 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Dá um total de 12 anagramas diferentes, tá? Às vezes vão ter palavras que vão, ou elementos dentro do seu exercício, que vão ter mais de uma repetição possível. Por exemplo, se eu quisesse os anagramas da palavra arara, a palavra arara tem 5 letras, tá? Essa palavra de 5 letras, existem 3 repetições da letra A e 2 repetições da letra R. Como que a gente faria a conta? Bem simples. 5 fatorial, que é o total de letras, dividido por 3 fatorial e por 2 fatorial. Por que 3 e 2? 3 repetições da letra A e 2 da letra R, tá? É importante a gente lembrar que a permutação, ela vem do arranjo. A permutação com repetição vem do arranjo, mas a gente elimina as possíveis repetições. E por último, vou falar um pouquinho da combinação simples. O que é a combinação simples? Se eu tiver um conjunto de N elementos e eu quiser escolher subconjuntos com P elementos a partir dos N existentes, eu vou estar utilizando-se da combinação simples. Olha só a diferença, muito parecida com a definição de arranjo, só que o arranjo eram agrupamentos ordenados. Já na combinação são subconjuntos, tá? Um subconjunto de um conjunto, a ordem com que os elementos aparecem não é importante. Por exemplo, se eu tiver os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, né? E quiser formar um subconjunto com os números 1, 2 e 3, né? Que é um conjunto de 3 elementos a partir de 10 elementos existentes, tá? Escolher 1, 2 e 3 ou escolher 3, 2 e 1, eu vou estar formando o mesmo subconjunto. Então, a ordem da minha escolha não vai ter muita importância não, tá? Então, vamos ver um exemplo prático. Lembra que no arranjo eu falei de uma sala de 10 pessoas que eu queria escolher representante, vice-representante, tesoureiro, beleza?
Agora vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a mesma sala com 10 pessoas e eu quero escolher 3 delas para dar um prêmio, tá? Dessas 3 pessoas, se eu escolher o Gabriel 1, o Gabriel 2 e o Gabriel 3 e dar o mesmo prêmio para eles, é a mesma coisa que eu escolher o Gabriel 3, o Gabriel 2 e o Gabriel 1 e dar os mesmos prêmios para eles. Ou seja, a ordem com que eu vou escolher os caras não interfere no meu resultado. Toda vez que a ordem não interferir, isso é uma combinação simples. Fórmula da combinação simples, bastante atenção. Se eu tiver uma combinação de N elementos, dos quais eu quero escolher P elementos, a fórmula é N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. P fatorial e N menos P fatorial estão no denominador, estão multiplicados entre si, tá? Essa é a fórmula da combinação. No cotidiano nosso, para você entender legal a diferença entre arranjo e combinação, imagina na loteria esportiva. Loteria esportiva, os caras sorteiam um número de 6 dígitos, certo? Se você comprou um bilhete da loteria, não, loteria esportiva não, desculpa, loteria federal. Se você comprou um bilhete da loteria federal e o seu bilhete é o número 123.456, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no dia do sorteio, os caras sortearam 654.321, 654.321. O que aconteceu? Por mais que seja sorteado os números que estão na sua cartela, você não ganhou, porque a ordem que eles apareceram é diferente. O total de prêmios da Loteria Federal, a gente calcula por arranjo simples, porque a ordem é importante. Agora vamos imaginar a Mega Sena. Mega Sena, você tem 60 números, das quais você escolhe 6. Imagina que você escolheu os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, as dezenas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No dia do sorteio foi sorteada a dezena 6, 5, 4, 3, 2 e 1. O que acontece? Você está rico, você ganhou e você pode inclusive dar um presente muito bom para o seu professor. Porque a ordem com que são sorteadas as dezenas no dia do sorteio da Mega Sena não interfere no resultado. Se você marcou aquelas 6 dezenas, você foi premiado, tá bom? Olha só uma coisinha legal. Exercícios de arranjo, de permutação simples e de permutação por repetição, todos podem ser desenvolvidos usando o princípio fundamental da contagem, que é aqueles riscozinhos que a gente fez e ia contando elemento por elemento. Já a combinação simples não. É necessário que você interprete e utilize isso da forma, tá bom? É lógico que isso é só um pequeno resuminho acerca do conteúdo que vai ser trabalhado, que vocês vão fazer a leitura. Mas é importantíssimo que vocês leiam, tá? A leitura é que dignifica e que te abre os horizontes em relação a eventuais dúvidas que vocês vão ter. Leiam o capítulo, façam as atividades, eu vou passar um roteiro de estudo para vocês em relação a essas atividades, certo? E estou à disposição no horário das nossas aulas, que foi passado no grupo do WhatsApp, e também estou à disposição no privado. Vocês podem me mandar qualquer dúvida, qualquer situação que precise de um esclarecimento melhor por WhatsApp, tá? Lembre-se, nesse período de quarentena, fiquem em suas casas, lavem bem as mãos, cuidem bem da higiene pessoal, né? Está perto da gente vencer aí essa questão do vírus, e eu espero imensamente que a gente tenha a oportunidade de retomar as nossas aulinhas presenciais. O tio está com muita saudade de vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.